Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. E me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos pedir para que Jesus seja a nossa companhia, para que Ele nos conduza dar continuidade nessa leitura, né, do livro A Coroa da Santidade, sobre as revelações de Jesus a Luísa Picarreta. Então vamos para mais uma leitura, mais uma jornada. Mas quem fez Deus? Não vai funcionar. Uma vez que qualquer conclusão, não importa quão certa, tenha sido definitivamente demonstrada pela razão ou pela ciência. Qualquer pessoa, mesmo uma criança pequena ou um papagaio, pode sempre responder sem pensar. Mas por quê?
E esse, de fato, geralmente é o recurso do ateu. Ok, tudo bem. Deus fez a vida, mas quem criou Deus então? Embora superficialmente semelhante à resposta do crente, quando a teoria do Big Bang é dada como uma explicação para a existência do universo. Ou seja, o crente pergunta em resposta a ser dito que o Big Bang criou o universo. Bem, quem causou o Big Bang? Na verdade, é radicalmente divergente. Lembre-se primeiro que a teoria do Big Bang foi criada por um padre católico. E mesmo que verdadeiro, não diz nada sobre o próprio Big Bang aconteceu. Fala apenas do que teria acontecido imediatamente após e depois. Consequentemente, os crentes há muito apelam para a existência de alguma coisa ao invés de nada, como uma prova clara de um Criador. Com ateus respondendo: bem, então quem criou Deus? Se você pode dizer que ele simplesmente existe, então podemos dizer que o universo simplesmente existe. Os ateus continuam insistindo que esta é apenas mais uma questão na qual a ciência ainda está trabalhando e eventualmente responderá. Mas a pura verdade é que a existência de algo em vez de nada, como tudo aconteceu, é simplesmente um mistério radicalmente além da capacidade de compreensão da mente humana. Continuando com o Tite Forte Tate, o ateu diz que pode apelar para o mistério, se o crente o é. Mas esse não é o caso. Qualquer crente pode proclamar autenticamente sem comprometer suas próprias premissas. Não sei como Deus pode simplesmente existir. Não sei como ele pode ser criado e eu jamais poderia entender. Um ateu não pode, pois essa resposta é perfeitamente aceitável em relação a Deus. O argumento contra ele, por ateus que fazem referência à sua intangibilidade inerente a permite. Mas essa é a única resposta que a ciência empírica e as mentalidades materialistas não têm autoridade para dar. Nada que pertence ao meramente físico, no qual, por definição, é tudo que um ateu acredita, poderia ser inerentemente incognoscível, embora algumas áreas ainda não tenham sido descobertas, não há espaço para o mistério na mecânica. Sem Deus, é incognoscível, é simultaneamente a única resposta possível à criação do universo e à existência da vida. É uma resposta impossível. Esse paradoxo só pode ser resolvido com a introdução de um elemento não ou sobrenatural, ou em outras palavras, Deus. Voltamos ao problema com o qual começamos a sessão. Qualquer ateu poderia fingir de maneira fácil e barata que ele rebateu qualquer argumento a favor de Deus, simplesmente respondendo: bem, que Deus então, colocando criado, causado, ordenado ou qualquer outra coisa nesse espaço em branco, semelhante à maneira como um criminoso que sabe que é culpado de uma certa ofensa responde invariavelmente a qualquer acusação com as palavras: onde está a sua prova? Mesmo quando ele sabe muito bem que o que foi apresentado já constitui prova. Mas quando alguém sucumbiu a tal obstinação,
Ele emprega métodos que poderiam facilmente ser adotados por uma criança de 2 anos ou um papagaio. Arbitrariamente e sem pensar em continuar dizendo por quê ou como, nem mesmo quando a pergunta já foi respondida, ele deveria considerar o que o levou a um estado tão lamentável. Pois nenhuma crente em Deus finge ter uma resposta sobre como exatamente Deus pode ser uma causa. Ser um causa. Quem não precisa de causa, ou um designer que não precisa de designer, ou crente simplesmente percebe que tal ser é necessário, dados os dados concretos, isto é, dado que já sabemos com certeza sobre os fatos brutos do universo, pois assim, como nenhuma história se explica, mas sua existência só pode ser explicada por um autor que está fora da história, também o é. Importam só pode ser explicado por algo fora de ser material, no mínimo com sua primeira causa e designer. Agora, fora da matéria significa simplesmente material extra, ou, melhor dizendo, sobrenatural, que é simplesmente uma referência a Deus. O ponto aqui é que todo o universo material natural, isto é, a totalidade do domínio da ciência empírica e a totalidade do que um ateu acredita, é categoricamente incapaz de dar respostas às perguntas que o universo material, natural, em si exige que respondamos, incluindo como começou e como surgiu a ordem funcional que vemos nela. Só é possível responder a essas perguntas apelando à existência de algum ser que transcende radicalmente a própria corporalidade, isto é, existir em um domínio no qual é um mistério. É uma resposta legítima a uma pergunta referente a, em oposição a qualquer pergunta referente ao universo material, para a qual é um mistério. Nunca é lícita e sempre que é dado que ele destrói automaticamente o próprio materialismo. Os erros dos mais famosos de hoje. Ateu. Agora nós voltamos para os argumentos dos que talvez sejam os mais atraentes aos gigantes da ciência ateísta atualmente. O recém-falecido Stephen Hawking. Pois se os melhores métodos da melhor mente em apoio de uma dada tese são absurdos, isso diz muito a qualquer investigador sincero da verdade sobre a tese. Em seu trabalho póstumo, Respostas breves às grandes perguntas, uma obra magnum em resumo de mais profundo, cuidadosamente extraídas de 500.000 palavras de seus escritos e discursos. Hawking iniciou seu argumento contra Deus, repetindo a difamação que os cristãos estão acostumados a ouvir. A ciência é cada vez mais respondendo questões que costumam ser a província da religião, que por sua vez lembra o cansaço argumento, Deus das lacunas, contra a existência de Deus. Alguém se pergunta se Hawking e os outros ateus que promovem essa visão antiga do saber nada já se deram ao trabalho de abrir uma Bíblia, a qual, de suas dezenas de milhares de versos, dificilmente tem um punhado que se preocupa com questões que se sobrepõem ao domínio próprio da sociedade moderna. Ciência empírica. Tornando o ataque desses ateus tão meritório
quanto o de um estudante frustrado do ensino médio que, não querendo aprender as leis da geometria, reclama que Euclides e Pitágoras têm se mostrado cada vez mais incorreto em seus aspectos médicos, políticos ou religiosos. Ponto de vista e, portanto, devem ser ignorados, abandonados e rejeitados. Assim, como qualquer professor veria diretamente essa queixa, todos nós também deveríamos ver as lacunas do ataque de Deus. Sabendo que ele não podia apoiar essa afirmação no que diz respeito ao cristianismo, que era claramente o principal objetivo de seu ataque, Hayek desvia a atenção do leitor com exemplos irrelevantes, trazendo à tona um astrônomo grego antigo, Aristarco, que argumentou bem que os eclipses eram não os efeitos diretos dos deuses, e mais tarde trazendo à tona um mito da criação africana, em que um deus chamado Bumba vomitou o mundo depois de um estômago Confiante de ter assegurado a seus leitores que chegou a hora de a ciência substituir a religião, ele tenta explicar cientificamente o que de fato somente a religião pode abordar e saber: a existência do universo. Ele disse: acho que na verdade você pode obter um universo inteiro de graça. Procurando justificar o manifesto absurdo, Ranke se refere a um homem que cria uma colina como a terra que escava de um buraco. Ranke ensina que tudo isso era o Big Bang, uma explosão de energia positiva, a colina, junto com uma precipitação igual e oposta de energia negativa, o buraco. Assim como esses valores supostamente se negam perfeitamente, nenhuma outra explicação precisa ser dada para sua existência e separação. Quão estúpido eu me incomodo em refutar neste livro um argumento pela qual nenhuma criança de 4 anos se apaixonaria. Eu devo, para esse tipo de argumento, é o que passa hoje pelo discurso lógico. Devemos primeiro reconhecer que Ranke estava falando aqui de ficção científica, ou na melhor das hipóteses, pouco mais do que conjectura e não da ciência empírica propriamente dita, que ainda tem que produzir um resultado consistente e teoria convincente sobre energia negativa. Muito menos ela já observou ou provou. Embora tal inadequação deva ser mais do que suficiente para rejeitar uma hipótese científica. Não precisamos nos limitar a apontá-la, pois a própria teoria é absurda, mesmo como declarada, e me lembro os vários golpes de energia livre que analisei como um engenheiro. É claro que Ranke está usando apenas uma analogia, mas sua analogia é de fato perfeitamente escolhida para refutar seu próprio argumento, pois um buraco não pode ser cavado a menos que já existia um substrato para cavá-lo. Um buraco, ou neste caso energia negativa, como uma privação só pode ser mencionado ou mesmo ter qualquer existência em relação à realidade já existente à qual ele se opõe. Um buraco pode apenas ser um buraco em alguma coisa. Por exemplo, não se pode identificar ou falar de uma sombra sem se referir ao limite de luz a qual esta
qual esta um gerador que aciona o mesmo ciclo termodinâmico para continuar o processo e gerar calor e eletricidade livres, abundantes. Isso nunca pode funcionar porque excesso de calor do ciclo termodinâmico nunca pode exceder a ineficiência inerente Carnot do mecanismo térmico. A sombra é adjacente. Em outras palavras, na tentativa de provar que o Big Bang veio do nada, Hawking apela para algo já existente de onde veio. Existe alguém que ache esse argumento remotamente perspicaz, muito menos convincente? Mas talvez Hawking não perceba o vazio de suas próprias palavras, como muitos outros ateus populares. Ele zombou da boa filosofia, afirmando que a filosofia está morta. Richard Dawkins também, por exemplo, admite que não tem ideia do que essência é. Um ensino filosófico básico que não é necessário nem sequer um treinamento formal em filosofia para compreender, o que é lamentável para Hawking, porque poderia ter poupado muito esforço, assim como o conhecimento das leis da álgebra poderia economizar muito dinheiro aos que jogam na loteria. Em sua defesa, Hawking estudou muito tempo depois que boa lógica e filosofia se tornaram impopulares. Estudiosa e sinceramente, caro leitor, considere bem que vimos aqui um cientista louvado pelo mundo como nenhum outro, um verdadeiro gigante intelectual, dedicando grande parte da sua carreira a responder a essas questões de origem. Pode não ter nada melhor, mesmo no trabalho final de sua vida, para uma explicação ateísta da existência do universo, do que um argumento que já se manifestou, refutado antes mesmo que alguém terminasse de tê-lo. O absurdo desse texto não termina aí. De uma só vez, Hawking diz que suas crenças se resumem a nada, mais do que a afirmação que existem leis da natureza e que essas leis são absolutas e imutáveis. Logo depois, ele diz que as partículas podem aleatoriamente surgir sem motivo, que é precisamente, ele diz, o que o universo convenientemente fez de acordo com o princípio do buraco da colina. Nem sequer lhe ocorre que ele acabou de afirmar contradições flagrantes. Se algo pode acontecer aleatoriamente, então ou não existem leis da natureza, ou elas não são imutáveis e absolutas, pois um evento não pode ser tanto por uma lei quanto por aleatoriedade, pois esses predicados são contrários e, portanto, não se pode dizer o mesmo. Dizer o mesmo. Hawking se arrisca ainda mais em sua tagarelice, argumentando que como o tempo não existia antes do Big Bang, nem sequer faz sentido ponderar se Deus a causou, porque não havia tempo antes em que pudesse haver um Deus para causar isso. Aqui ele continua a revelar sua desconcertante ignorância dos ensinamentos mais básicos de filosofia e teologia. Para quem se formou no Catecismo 101, sabe que Deus é eterno. Argumentar que não havia um tempo em que Deus poderia fazer com que o Big Bang tentasse provar que Deus não poderia ter causado o Big Bang é implorar a pergunta. Assumir que não existe um ser
antemporal na tentativa de provar que não existe um ser antemporal. E o que vimos aqui no ateísmo científico de Ranke, nada além de contradição teorias que negligenciam os axiomas em que são construídos homens de palha, ignorância e falácia. Eis, caro leitor, o herói dos ateus, um homem cujos melhores argumentos seriam reprovados se usado em um ensaio escrito por um aluno de ensino médio. A natureza dos mais comuns de hoje, falácia. Parece que há uma falácia que define virtualmente todos os ataques comuns feitos contra a Fiat e os fiéis. A falácia de instalações confusa. Por essa falácia, alguém procede de suas próprias premissas para condenar as ações de outra pessoa, e essa condenação assume a forma de apontar o quão absurdo é e o comportamento do outro se comparado às premissas que o próprio condenado mantém. Mas essa abordagem, é claro, é tão tola quanto um homem mórbido e obeso, que repreende um homem com um peso mais saudável por comprar uma camisa feita para se ajustar a um corpo comum. Certamente esta camisa não serve para o homem grande, mas isso é irrelevante para quem compra. Naturalmente, essa falácia raramente é empregada de maneira tão explícita. Ao contrário, é tão sutil e não reconhecido como difundido. Em seu uso comum, os atacantes errantes condenam alguém simplesmente por ser consistente com suas próprias premissas, considerando que em sua condenação tudo o que conseguiram é destacar a virtude de seu objetivo de desprezo escolhido. Quando é apontada a natureza dessa falácia, é óbvia, mas quase nunca é apontado. Portanto, as pessoas em todos os lugares caem constantemente nele. Considere, por exemplo, o que é frequentemente dito sobre a Arábia Saudita. Nesse país, a prática de todos os seus cidadãos largando tudo 5 vezes ao dia para orar é institucionalizada e cuidadosamente observada. Mas a prática é certamente um fardo, e muitos são rápidos em condenar. Eles apontam o quão difícil é para o tráfico e os negócios parar 5 vezes por dia e quanto impacto econômico há. Quanto mais dinheiro poderia ser feito todos os dias sem essa interrupção frequente do comércio. E na lista continua. Mas todas essas queixas são absurdas e irrelevantes. Se Muhammad é um verdadeiro profeta, Muhammad, né? Acho que é. Se Muhammad é um verdadeiro profeta, e se o Alcorão é verdadeiramente a palavra de Deus, e se o Hadith verdadeiramente tem a mesma autoridade, e se o Hadith realmente comanda essa prática, a única coisa absurda seria: falhou. Implementá-lo tão diligentemente quanto a Arábia Saudita? Se alguém deseja questionar essa prática, ele não deve perder o fôlego, trazendo considerações econômicas ou algo do tipo, mas deve argumentar que o Alcorão não é de Deus, que Muhammad não é um verdadeiro profeta, ou que o Hadith não tem autoridade suficiente para comandar em nome de Maomé ou do Alcorão. Qualquer outro argumento erra completamente o argumento. Da mesma forma, o ponto principal da fé em Deus é que os crentes sustentam que Ele está nos dando essa
muita pequena janela de tempo, onde há sofrimento, há pecado e há um véu que obscurece a clareza de sua presença, a fim de permitir-nos o mérito da nossa fé. Que isso não como será para a vasta maioria de nossa existência. Quase tudo estará no céu ou no inferno, onde haverá mais possibilidade de dúvida. E que nos seja dado apenas alguns breves momentos antes nossas mortes para tirar proveito dessa oportunidade única na eternidade. Voltando à falácia de instalações confladas, agora podemos ver claramente como ela sucumbiu. Os argumentos mais comuns que se ouve contra a vida da fé não têm nada a ver com tentativas cuidadosamente construídas de mostrar que a vida ou o universo poderia existir sem Deus. Nem fazem qualquer tentativa séria de refutar qualquer uma das várias provas claras de sua existência. Em vez disso, eles geralmente não passam de uma aplicação dessa mesma falácia, lamentando o quão ridículos os fiéis são se não houver Deus, geralmente soando algo como isto. Número 1. Olhe para esta ovelha miserável andando por aí. Submeter-se aos comandos arbitrários de um livro de 2000 anos, em vez de fazer o que bem entender. 2. Olhe para esses papagaios, fazendo oração a cada dia e indo para a igreja, ocupando tanto tempo que poderia ser melhor aproveitando, curtindo a vida. 3. Esses crentes ridículos, toda vez que o bem acontece, eles agradecem a Deus por isso, mas nunca culpam de coisas ruins. 4. Pare de desperdiçar sua vida pensando em onde você vai acabar depois de morrer. Viva a sua vida agora. 5. Que tolos! Eles nem pensam por si mesmos, com todos eles se sujeitando a mitos. 6. Quão conveniente! O Deus deles não funcionará. Milagres para tornar sua existência mais clara, e eles dizem que ele tem uma razão para isso, sem pensar que isso é exatamente como seria se não houvesse um Deus. 7. Imagine nenhuma religião. Deus para lutar. Não vida após a morte para se preocupar, nem homem no céu para obedecer. 8. Devemos acreditar na ciência acima de tudo, porque recorrer aos velhos muitos ultrapassados usados pelos povos primitivos para explicar as coisas quando agora temos um caminho melhor? Por que não se livrar de tudo isso e deixar a ciência pesada ser nosso único guia? 9. A fé é um argumento intelectual falido. Esta muita afirmação demonstra o vazio do seu objetivo, pois não se poderia apelar para Fichte se ele estivesse apoiando algo razoável. 10. Crentes tolos. Eles acabaram de criar um Deus à sua própria imagem e, ao fazê-lo, apenas revelaram seu antropocentrismo. 11. Confiando cegamente em massas, eles sempre acreditam a Deus com suas orações respondidas, mas nunca se preocupam em considerar que suas orações não respondidas indicam o contrário. 12. A maioria das pessoas já é ateu em relação a Zeus e Thor e todos esses outros deuses. Nós, ateus, vamos um Deus além da maioria e não acreditamos em qualquer Deus.
Penso que poucos negarão que as declarações listadas acima são drasticamente mais comuns do que tentativas de refutações razoáveis das provas da existência de Deus, ou tentativas razoáveis de provas positivas contra as mesmas. Francamente, os ateus sabem que não têm muita chance nessa arena e percebem que estão muito fora de sua liga quando tentam entrar nela. Então, são quase sempre essas mordidas superficiais que eles confiam e promungar, tiltando-os, publicando-os e outdoors e assim por diante. Vou parar por aqui para não ficar muito longo. Amém, fiat. Jesus, eu confio em vós.